Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados diletos irmãos, eu estou tentando transmitir para vocês uma mensagem oriunda do coração de Deus, falando sobre a manifestação do Espírito de Deus. Então, amado, eu quero chamar a vossa atenção para o livro de João 14, versículo 1 até o versículo 17, amados. Está escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis? E ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê a mim, viu o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e quem faz as obras. Credes-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Credes ao menos por causa da mesma obra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que a minha, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muito bem, amados, diletos irmãos, com base nessa leitura, eu quero chamar a vossa atenção para a mensagem de hoje. Eu quero vos falar, amados, sobre o poder, sobre quem é o Espírito Santo. Eu quero apresentar esta lição aqui, onde o Senhor Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Antes de eu dar prosseguimento, amados, eu quero trazer um comunicado para todos os meus ouvintes que têm me seguido através da rede social,
Algumas pessoas me interrogaram: presbítero, eu não tenho ouvido mais a sua mensagem na web Rádio WS. A minha mensagem foi suspensa no rádio web WS, amado pelo diretor, fundador do rádio. Ele me comunicou que estava suspendendo a minha programação. Então eu estou comunicando a vocês que eu estou transmitindo as mensagens pelo Adonai FM 106.1 de Bacabal, Maranhão, e pelo El Shaddai Vida. Então vocês podem me acompanhar por estas rádios. Muito bem, amados. Nós precisamos conhecer a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele outro Consolador que o Senhor Jesus disse que Ele iria nos enviar, um Espírito de poder, um Espírito que iria nos proporcionar a graça. Eu e você, amados, dependemos da unção do Espírito Santo em nossa vida. O trabalho que temos que realizar no reino de Deus só é possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Nós não temos nenhuma capacidade por nós mesmos, amados. Nós precisamos desta unção. E esse trabalho só será possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Pois o Espírito, Ele vivifica a nossa vida. E Ele é chamado de Espírito Santo. Pois Ele age em nossa vida desde o início do novo nascimento, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus explicou para Nicodemos em João 3, verso 5. Então, vamos tentar entender esse assunto. Esse assunto muitas vezes parece polêmico. Eu estou procurando não entrar na área a qual traga alguma divergência, amados, a qual traga alguma separação, alguma contenda devocional ou denominacional, separando o ministério. Então é bom, amados, vocês compreenderem que eu não estou trazendo mensagem para combater a religião de ninguém, pois eu não quero trazer divisão, e eu acredito que o Espírito Santo também não, porque Ele é chamado de Consolador. Ele traz luz à palavra de Deus. Então, eu quero mostrar para vocês, amados, que a palavra de Deus ela é viva, e que o Espírito Santo Ele traz refrigério para a nossa alma. É como um oceano de água que inunda ao nosso ser. Sendo assim, amados, os cristãos precisam se revestir da graça e do poder do Espírito Santo. Infelizmente, algumas denominações, alguns ministérios têm negado a presença do Espírito Santo. E existe cristão, amados, que também tem medo do Espírito Santo, como se ele fosse um ser completamente diferente de tudo que Deus é. Então tem pessoas que têm medo da presença do Espírito Santo. Quando vê a manifestação do Espírito Santo, não permite que o Espírito Santo flua em sua vida por medo. Muitos acham que a ação do Espírito Santo na vida é só uma experiência.
Mas nós sabemos, amado, que isto é uma promessa do próprio Senhor Jesus. Uma promessa feita para os discípulos. Então, muitas vezes, amados, nós não buscamos, muitas vezes não entramos na presença do Espírito de Deus por ignorância nossa. E muitas vezes até fazemos mau uso dos dons a qual é concedido para cada um de nós, que o Espírito Santo nos dá esses dons. Muitas vezes falhamos, amados. Muitas vezes deixamos de obedecer à ordem do próprio Espírito Santo e acabamos perdendo algumas batalhas. Muitas vezes deixamos de trazer edificação, porque muitas vezes nós achamos que não era necessário muitas vezes obedecer à voz do Espírito Santo. Você, caro ouvinte, irmão amado, não precisa temer o Espírito Santo. Basta seguir bem de perto as orientações das quais a Escritura Sagrada tem para você. Então você terá um novo e verdadeiro caminho com a terceira pessoa da Trindade, que é um semelhante ao Pai, é um semelhante ao Filho. Ele é apresentado aos discípulos como sendo o Consolador. O próprio Senhor Jesus diz isso aos seus discípulos. Ele apresenta o Espírito Santo como sendo o Consolador. Um versículo do Evangelho de João é fundamental para responder às perguntas que muitas vezes surgem em nossa alma e nosso espírito. Quem é o Espírito Santo? Então vamos observar. João 14, verso 16. O Senhor Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Uma vez que o Espírito Santo se apossa da sua vida, da minha vida, a nossa vida será mudada. O Espírito Santo irá permanecer conosco para sempre. O Senhor Jesus deixa bem claro que Ele enviaria, Ele rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador. Então aqui, amados, nós vemos duas palavras gregas para o outro. A primeira é héteros, que é traduzida por diferente, de onde vêm os temas que traz a palavra da qual o Senhor Jesus mostra-nos a presença do Espírito de Deus. E o outro é a palavra halos, que uma espécie de natureza, por exemplo, na parábola do semeador. Jesus disse que uma semente caiu à beira do caminho, e uma outra caiu no solo rochoso, outro caiu entre espinho, outro caiu em boa terra. A palavra grega para outro neste versículo são traduzidos de halos, ou seja, isto é, lugares são diferentes, mas a semente é a mesma, que no caso é a mesma palavra de Deus. Isso nós encontramos em Lucas 8, verso 11. A palavra outro em João 14, verso 16, ou seja, halos, teria que ser porque seu Espírito Santo é enviado por Jesus para falar o que tiver ouvido da parte do Senhor,
para glorificar o Senhor e receber o que vem do Senhor. Então ele tem a necessidade, ele tem que necessariamente ser igual ao Senhor Jesus. É como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro que é igual. Ele é outro no sentido de ser outra pessoa, como veremos ainda, amados irmãos, em algumas mensagens que eu estarei trazendo. Ou seja, ele não é o Filho, nem é o Pai, mas ele é Deus. Ele é outro, mas ele é o próprio Deus. Ele é a personificação de Deus. O Senhor Jesus usa a palavra Consolador. Consolador é traduzido da palavra Parakletos. É um termo grego que ocorre algumas vezes no Novo Testamento. Eu não sei quantas vezes ocorre, amados, porque eu já vos disse que eu não sou teólogo. Então, eu sei que ele ocorre algumas vezes no Novo Testamento. Então, podemos analisar João 14, verso 16 e verso 26, João 15, verso 26, João 16, verso 7, e o próprio livro do 1 João 2, verso 1, nós veremos e conheceremos a face do Espírito Santo como sendo um advogado, aquele que é chamado a se colocar ao lado de alguém para ajudar, para defender, para consolar e confortar. Esse é o papel de um advogado. E esse é o papel do Espírito Santo. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo precisa compreender que o Espírito Santo estará direcionando sua vida, estará dando testemunho ao seu espírito. Então, sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou: mas eu vos digo a verdade, convém vós dizer que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. João capítulo 16, verso 7. Então vamos analisar isso, amado. Quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Se eles tinham alguns problemas, era só recorrer ao Mestre, e tudo estava resolvido. Se nós lermos o livro de Mateus 8, verso 23, até o 27, ou mesmo 14, capítulo 14 de Mateus, verso 25 a 33, ou mesmo o capítulo 17, verso 14 até o 18, nós veremos sem dúvida que era isso que o Senhor trazia aos seus discípulos, mostrando aos discípulos que ele estava ao lado dos seus discípulos. Mas Jesus iria partir para a glória. Então ele precisava preparar os seus discípulos para os dias difíceis. Mas depois que o Senhor Jesus fosse retirado de entre os seus discípulos, o que os seus discípulos deveriam fazer? O Senhor Jesus disse que não o deixaria órfão, mas voltaria para eles. João 14, verso 18. É como Jesus voltou para os discípulos, a resposta está na pessoa do Espírito Santo no dia do Pentecoste. O Espírito Santo desce sobre a igreja e a partir daí o Espírito Santo passa a habitar dentro dos servos de Deus.
Portanto, se o Espírito Santo está atuando neste mundo, é para ocupar o lugar de Jesus dentro da igreja, mas não para tomar o lugar de Jesus. É para levar a igreja de Cristo até a presença de Jesus. Então a igreja não pode ser diferente da própria personalidade de Jesus. Você, amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, você precisa compreender que a igreja de Cristo é o próprio corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E nós que formamos esta igreja somos membros deste corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo como sendo os próprios discípulos. Então nós vemos aqui que Jesus disse que enviaria um outro Consolador, mas que não era diferente do primeiro Consolador, que era Ele, que seria igual a Ele. Não é diferente do próprio Pai que fez a criação da humanidade. Então, amados, analise comigo. Analise comigo, amados, que existe um vazio muitas vezes dentro da alma do ser humano que precisa ser preenchido. Muitas vezes existe um espaço dentro da nossa alma que se permanece na escuridão, que precisa da luz. Muitas vezes oramos e a nossa oração não tem subido do teto. Muitas vezes nem sequer tem alcançado o telhado da nossa casa. Por quê, amados? Porque muitas vezes estamos sem a presença do Consolador amado, do intercessor. Deus não faria jamais aquilo que o Espírito Santo não estivesse de acordo. Ele não enviaria alguém que não fosse uma pessoa que estivesse habilitado com a presença do Espírito Santo, que não fosse como Jesus. Então, por isso, amado, o Espírito Santo, ele não é uma doutrina, ele é uma pessoa. Ele é a presença do próprio Deus, é a característica de Deus. O Espírito Santo é como uma pessoa distinta, semelhante a Deus. Ele fala conosco, ele fala e transmite o pensamento de Deus. A Bíblia diz, e servindo ele ao Senhor e jejuando, isso disse para ele o Espírito Santo. Mateus 13, verso 2. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conversou com os discípulos quando eles tiraram um período de jejum para jejuar para Deus. A Bíblia nos informa que o Espírito Santo também intercede por cada um de nós. Também este é a presença do Espírito Santo. É semelhante à própria presença de Jesus. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Romanos 8, verso 26. E o mesmo Espírito, amados, ele dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, verso 26. O Espírito Santo está pronto para dar testemunho de Cristo em nossa vida.
e ele dá testemunho ao nosso espírito. A palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Livro de Atos de Apóstolo 8, verso 29, está escrito assim: Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. O Espírito Santo já tinha conversado com Felipe, tinha ordenado Felipe que fosse numa rua deserta e que lá ele veria um homem que estava lendo a palavra de Deus. E quando ele chegou lá, ele viu aquele homem lendo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo disse para Felipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Então, amado, o Espírito Santo pode falar comigo e com você a qualquer instante. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo porque nós estamos preocupados conosco mesmo, com nossa vida cotidiana, com nossos afazeres cotidianos, e muitas vezes nós não tiramos um minuto de comunhão com o Espírito de Deus. E muitas vezes entristecemos o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz claramente: não entristeçai o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção, para o dia da salvação. Efésios 4, verso 30. Então você e eu, amados, fomos selados pelo Espírito de Deus. Não vamos entristecer o Espírito de Deus com a nossa vã carnalidade. Embora, amado, haja outro texto que fala de uma maneira extraordinária da presença do Espírito Santo, eu gostaria de encerrar esta mensagem dizendo para vocês acerca do Espírito Santo fazer parte da Trindade Divina. Então a Bíblia diz que há três que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Veja bem, a Bíblia não diz que o Pai e o Filho. A Bíblia diz que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque ele não diz, ele não menciona o Filho, porque o Filho é a própria Palavra de Deus. O Filho é a própria Palavra, o Verbo que se fez carne. O Verbo de Deus que se transformou em carne, que se vestiu de carne e habitou entre nós, trazendo salvação para todos aqueles que crê. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, te glorifico nesse instante, Pai, por esta palavra, pela tua benignidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nos dar daquilo que nos almejamos. O Senhor tem bênção extraordinária, bênçãos que edifica, bênçãos, Senhor, que restaura a vida, que traz milagre aos corações constritos e à alma quebrantada. Mas o Senhor espera que nos aproximamos de Ti com fé, pois a fé é o firme fundamento que traz à existência aquilo que muitas vezes aguardamos, mas não vimos. E o Senhor é o Deus que surpreende a cada um de nós. É o Deus que cria milagre, que levanta o ser humano do meio do entulho, do meio do montouro, e transforma ele em um ser vencedor. Por isso eu te agradeço e te louvo e te digo, muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.